Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar sequência na nossa literatura, então vamos dar sequência nas nossas escolas literárias. Então, seguindo a nossa linha do tempo, nós já falamos de trovadorismo, humanismo e classicismo, e hoje nós vamos ver mais três escolas literárias: o quinhentismo, barroco e o arcadismo ou neoclassicismo. E aqui nós já vamos adentrar também na literatura brasileira. Então aqui nós já vamos começar a falar tanto de literatura portuguesa e de uma literatura brasileira. Então nós vamos começar agora pelo quinhentismo. Bom, então vamos lá. O quinhentismo é uma produção literária brasileira que aconteceu de 1500 a 1601. E por que esse literária entre aspas? Porque tem uma certa controvérsia aí no meio envolvida. Para alguns historiadores e críticos literários, a literatura ela teve início lá no século XIX, com o romantismo, porque foi quando o Brasil deixou de ser uma província de Portugal. Porém, contudo, entretanto, todavia, senão não seria uma controvérsia, outros estudiosos acreditam que o passado colonial ele já esboçava o que viria a ser a nossa identidade. E por isso eles defendem e acreditam que o início da literatura, na verdade, ele é marcado pela Carta de Pero Vaz de Caminha, pela nossa certidão de nascimento. Mas independente de ter sido no romantismo, lá no século XIX, ou com a Carta de Pero Vaz, aqui no quinhentismo, 1500, o que não dá para negar é que até meados lá do século XIX, a literatura brasileira é indissociável, não dá para separar da literatura portuguesa. Então, a partir desse momento, a partir desse ponto, a partir dessa aula, a gente vai começar a dividir em literatura portuguesa e literatura brasileira e ver como a literatura brasileira influenciou e ajudou a desenvolver a literatura brasileira. Porém, não são só polêmicas e controvérsias que sustentam o quinhentismo. Ele também é composto por registros documentários que nos dão uma noção de como foi esse período de início de Brasil. Então, nos dão base para entender como foi a chegada dos portugueses, como foi o contato com os indígenas, como foi o começo da nossa história. Além disso, nós temos a literatura de Anchieta, Padre José de Anchieta, que nós vamos ver as características e por que ele foi importante nesse contexto. E por fim, nós temos a divisão do quinhentismo em três partes: literatura de informação, literatura de viagem, literatura catequética ou jesuítica. A literatura de informação ela é composta por textos produzidos no Brasil por pessoas nascidas e alfabetizadas na Europa. Então, ela é voltada para o público europeu com o objetivo de informar o público europeu sobre a vida na Nova Terra. Então, ela possui um estilo bem criativo em que ela vai associando narração com uma descrição bem detalhada, tanto das paisagens exóticas que os europeus encontravam por aqui, como um detalhamento também dos indígenas. Então, ela é considerada uma produção oficial e dentre elas nós temos como exemplo o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, em que ele vai fazendo o registro da expedição de Martim Afonso de Souza e as primeiras notícias da colonização portuguesa. E outro exemplo é a História do Brasil, de Frei Vicente de Salvador, em que ele traça uma visão atualizada sobre a província do Brasil, que essa daí já é um pouco mais para frente, que ele escreve em 1627. Só que a literatura de informação mais importante que nós temos é a nossa certidão de nascimento, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. A data de nascimento do Brasil, com algumas aspas, ela é marcada como 22 de abril de 1500 por uma carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha na Bahia entre os dias 26 de abril e 2 de maio de 1500 e endereçada ao então rei de Portugal, Dom Manuel I. Apesar que, uma curiosidade, abrindo um parênteses aqui, lá por volta de 1300, o navegador português Sancho Brandão, ele ultrapassou o Cabo das Tormentas, o que depois se tornaria Cabo da Boa Esperança, por causa de uma forte tempestade que estava acontecendo. E ele chegou à costa do que nós conhecemos hoje como Pará. Então, em 1300, o Brasil já tinha sido descoberto, com algumas aspas também. E o então rei, Dom Afonso IV, ele não quis fazer nada com esse achado, ele simplesmente deixou passar, o que abriu margem para Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil de fato, né, e anunciar ele ao mundo. Mas voltando para a carta, ela é considerada o primeiro documento literário do país e informa ao rei sobre a descoberta da nova terra. E ela é escrita naquele estilo criativo que eu mencionei no slide anterior. Então tem uma descrição muito ampla do paraíso terrestre, das paisagens exuberantes e do potencial fonte de recursos. Além disso, essa carta ela fala ao rei da grande população indígena que tem aqui no Brasil e que representava um negócio promissor. E por causa desse negócio promissor, que Pero Vaz ele tenta descrever o máximo possível, com a maior precisão, com maior riqueza de detalhe, as características dos indígenas. Então, na perspectiva europeia,
esse momento é o primeiro contato da civilização selvagem com o homem civilizado. Então, qual seria a função dos portugueses aqui? Os portugueses eles acreditavam que a função deles aqui nessa nova terra era salvar a alma dos pobres indígenas que precisavam ser libertados. E por isso eles promoveram um processo de aculturação por meio dos jesuítas, que eles ensinavam os dogmas cristãos e eliminavam as culturas autóctones, que é aquela cultura de uma determinada região. Então eles estavam convictos, os portugueses acreditavam muito que eles cumpriam uma missão divina e humanizada fazendo isso. Aqui eu trouxe trechos da carta de Pero Vaz para ilustrar as questões que foram apontadas anteriormente. Então ele diz: a terra é boa, em se plantando tudo dá, ouro e prata para exploração. Então ele faz uma descrição da terra em si, que é boa para o plantio, e retrata essa questão do potencial da exploração dos recursos, ouro e prata. Além disso, está abordado aqui a questão da população indígena. O índio precisa ser catequizado. O melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. Então, o melhor fruto dessa terra é salvar essa gente. É a ideia, a convicção de que os indígenas precisam ser salvos e os responsáveis por essa salvação serão os portugueses. Então, eles estão convictos de que eles vão salvar essas pessoas, que eles podem fazer isso e que é o melhor para essas pessoas. Aí embaixo eu deixei o PDF da carta na íntegra e eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque é uma carta muito importante da nossa história, então é importante vocês conhecerem. Passando agora para a literatura de viagem, ela tem o objetivo de ser informativa, assim como a literatura de informação, mas ela é uma produção não oficial e muitas vezes ela não é elogiosa também. Aqui nós temos como destaque o Hans Staden, que escreveu o livro Duas Viagens ao Brasil, sendo que, na verdade, o título original da obra é História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis, Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Recém, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Recém, a conheceu por conta própria e agora traz a público com essa impressão. Ufa! Por esse título gigantesco, imenso, dá para ter uma ideia de por que esse tipo de literatura acaba não sendo elogiosa, e essa obra ela foi originalmente escrita em alemão e foi traduzido para vários idiomas e acabou se tornando muito popular. Esse livro ele é dividido em 2 partes, sendo que a primeira é a história em si, então vai contando desde a saída do Hans Staden da Alemanha até o seu retorno alguns anos mais tarde, passando pelas aventuras nas 2 viagens ao Brasil e pelo seu cativeiro junto aos canibais. Já a segunda parte é sobre as características naturais da terra e dos indígenas e uma descrição de um ritual antropofágico. E uma curiosidade aqui é que essa obra ela foi recuperada e lida alguns séculos depois, pelos modernistas e acabou se tornando fonte de inspiração do quadro Abapuru, da Tarsila do Amaral, e também fonte de inspiração para o Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade. E aqui alguns trechos de Duas Viagens ao Brasil, em que ele relata a experiência como prisioneiro dos índios tupinambás. Então ele diz: meu cativeiro entre os selvagens do Brasil, do lugar onde me haviam raspado as sobrancelhas e a perna ferida doía-me tanto que mal podia ter em pé. Então já dá para ter uma noção melhor da questão de não ser elogioso e de uma produção não oficial, porque não dá para afirmar com toda certeza que esses fatos de fato aconteceram. Então não é uma produção oficial que serve como um documento. Aqui é uma obra que pode ter sido exagerada, então não tem como comprovar que de fato esse relato, essa experiência aconteceu e que foi da forma como é relatada. Por isso, por falta dessa comprovação, é considerada uma obra não oficial, uma produção não oficial. Por fim, a última divisão do quinhentismo, literatura catequética ou jesuítica. Então, como eu disse anteriormente, os portugueses eles tinham essa ideia de levar o cristianismo para todo mundo e salvar as civilizações selvagens. Então, a partir de 1549, os padres jesuítas eles começaram a vir para o Brasil com essa finalidade, com esse objetivo de pregar o evangelho e civilizar os indígenas. Civilizar que nesse contexto é educar os indígenas ao modo de vida europeu. E por isso eles faziam pregações doutrinárias e moralistas com o objetivo de eliminar as culturas indígenas, então provocando uma aculturação, que seria uma cultura em detrimento de outra. Então a cultura europeia, a cultura cristã,
prevalecendo sobre a cultura indígena. A mais famosa ordem de jesuítas que teve atuação assim foi a Companhia de Jesus, e nós temos como principal nome o Padre José de Anchieta. Sem dúvida, o Padre Anchieta ele é o principal autor da literatura jesuítica quientista, ele é conhecido como o Apóstolo do Brasil. Ele ingressou na Companhia de Jesus em 1551 e 2 anos depois ele já veio para o Brasil. Ele era bem empenhado na conversão dos índios, principalmente na conversão das crianças, e por isso, para facilitar a aproximação com os indígenas, não só com as crianças, com os indígenas de forma geral, ele aprendeu a cultura local e as línguas indígenas que eram conhecidas na época. Tanto é que esse conhecimento das línguas indígenas fez com que ele se tornasse o autor da primeira gramática da língua tupi, que é chamada Arte da Gramática da língua mais usada na costa do Brasil, de 1595. Outra coisa é que ele escreveu um teatro de catequese baseado nos autos medievais de Gil Vicente, aquele mesmo Gil Vicente que a gente conversou no humanismo. Então ele misturava a moral religiosa católica com os costumes indígenas. E aí nessa mistura ele sempre representava, ele sempre colocava a cultura europeia como algo bom, como algo que fosse salvador, e a cultura indígena era o oposto disso, era representada como se fosse o mal. E era esse exatamente o intuito do padre, era convencer os índios de que os seus costumes e a sua cultura estavam errados, eram abomináveis, e que na verdade o bem, a salvação vinha da fé cristã, e por isso eles precisavam ser convertidos para serem salvos. E além de tudo isso, o Padre Anchieta ele também fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga, ao redor do que se desenvolveu futuramente a cidade de São Paulo. E essa fundação também abriu margem para avançar para o interior. Então, de uma maneira geral, o Padre Anchieta ele era muito respeitado pelos indígenas, ele era considerado também um dos homens mais cultos da sua época, e ele tem uma participação muito importante, muito grande na formação e na educação do país. Em resumo, então, o que foi o quientismo no Brasil? Ele foi uma produção literária composta por autores estrangeiros, que dependia muito das circunstâncias vividas ou presenciadas aqui. Então, foi uma produção feita por navegantes, por exploradores, por religiosos, de acordo com as suas vivências, e não por escritores ou cronistas de fato. E aqui nessa escola, os índios eles eram retratados pela primeira vez na escrita, mas pela voz de terceiros, então pela voz dos estrangeiros. E esses estrangeiros, eles consideravam que todo povo desconhecido era um selvagem. Então, esse povo selvagem, eles deveriam ser salvos, eles deveriam ser civilizados. Então, os índios, eles eram retratados sempre como selvagens. E agora a nossa próxima escola literária, o Barroco, que nós vamos ver que já tem diferenças do quientismo, então já é uma literatura em que não é exclusivamente feita por estrangeiros. Aqui já vai começar a ter uma pitada de Brasil, então vão ter autores, a partir de agora já vão ter autores brasileiros, e aí a gente vai descobrir um pouquinho mais do que é essa escola. Então, começando pela nossa contextualização histórica, o Barroco ele surgiu no final do século XVI e durou até meados do século XVIII, e nessa época a Europa estava vivendo uma grande efervescência política, uma grande efervescência econômica, decorrente da exploração que estava acontecendo no Novo Mundo. Então, esse contato com o Novo Mundo, além da exploração, fez com que os europeus eles tivessem um conhecimento de povos e de culturas que até então eles não faziam ideia de que existiam. E esse contato fez com que eles passassem a questionar os seus valores e suas verdades. E por isso, por causa desse questionamento, começou a crescer e se propagar cada vez mais o movimento de reforma protestante, que ameaçava a unidade que a Igreja Católica tinha mantido por muitos e muitos séculos. E a igreja ela começou a sentir a pressão, começou a se sentir ameaçada, e aí ela recuou? Não, aí ela partiu para cima e lançou um movimento de contra-reforma, que era na tentativa de amenizar, de parar a reforma protestante. Então ela era um mecanismo para fortalecer a fé dos fiéis, mas principalmente para punir quem estivesse em desacordo com os ideais cristãos. Então, se você estivesse indo contra as ideias cristãs, você era punido porque você era considerado um herege. E além de todas essas questões religiosas que estavam acontecendo nesse período, tinha também Portugal em si, que não estava numa situação muito legal. Ele estava lá passando pelo perrengue de estar sob o domínio espanhol. Então, resumindo, esse é um período de muita crise, tá pipocando crise para tudo que é lado. Então, nós temos a crise política de Portugal, que entrou em decadência, ladeira abaixo, depois que o rei Dom Sebastião desapareceu. Ele sumiu depois de uma batalha e o corpo nunca foi encontrado. E esse desaparecimento gerou uma crise sucessória. E por causa dessa crise sucessória, foi feito o que nós chamamos de União Ibérica, que seria a unificação das coroas portuguesa e espanhola.
E o povo português não aceitou muito bem, não estava achando muito legal essa unificação, e daí surgiu a crença no sebastianismo, que a gente comentou um pouquinho lá no classicismo, que é essa crença de que Dom Sebastião ainda estaria vivo, retornaria ao trono de Portugal e tiraria o país do buraco. E aí ele voltaria a ser aquele país dos dias de glória que foi retratado nos Lusíadas. Paralelo a isso também estava acontecendo a crise da Igreja Católica. Então estava tendo a reforma protestante, a Igreja Católica reagiu com a contra-reforma e estava agindo principalmente por meio do Tribunal do Santo Ofício, que tinha o objetivo de combater as heresias, aquelas doutrinas que se opunham aos ideais cristãos, que se opunham à Igreja Católica, e eles agiam censurando a oposição e mandando para a fogueira, queimando na fogueira, né? E essa questão religiosa, né, ela desemboca na crise maneirista, que é justamente essa descrença no teocentrismo, na questão de Deus estar no centro de tudo, mas ao mesmo tempo tem uma religiosidade muito presente, mas essa religiosidade ela é pautada no medo. A pessoa ela não é mais crente no teocentrismo, mas ela tende a acreditar no teocentrismo porque ela tem medo do inferno, ela tem medo de ser queimada na fogueira. Isso faz com que os valores medievais eles sejam retomados. Então é aquela coisa da salvação da alma e da igreja tentando controlar tudo. E o homem barroco ele está no meio de tudo isso, ele está no meio de todas essas crises, no meio desse mundo conflituoso, no meio desse rolê tumultuado. Então ele está tentando não ir nem para um lado nem para outro. Ele vai tentar unir o teocentrismo medieval, que é aquele que a igreja estava tentando, se esforçando para reimplementar, então ela estava tentando retomar o controle da situação, com o antropocentrismo renascentista, que corresponde aos valores do desenvolvimento. Então, o artista barroco está ali no meio de campo tentando unir o teocentrismo medieval com o antropocentrismo renascentista. E isso vai gerar uma das principais características do barroco, que é essa visão ambígua e conflituosa do mundo. Barroco significa pérola de formato irregular, que faz referência a esse caráter contraditório, impreciso, cheio de excessos que marcam o estilo. Então, como eu já disse antes, uma das principais características vai ser essa visão ambígua e conflituosa do mundo. Então, nós vamos ter um antropocentrismo versus a religiosidade extrema. Então, vai ter um conflito dualista entre o que é terreno e o celestial. E o artista barroco, por causa desse conflito que ele enxerga o mundo, ele está sempre em crise, uma tensão permanente. Isso vai acabar gerando muita angústia, desequilíbrio, o medo da morte, o medo, assim, de forma geral. E outra característica do barroco, outras características, são rebuscamento textual, então é uma coisa muito rebuscada, muito refinada, a transitoriedade, que faz referência àquilo que é passageiro, e as contradições, então o claro e o escuro, o bem e o mal, e o perdão e o pecado. Então, se no classicismo nós estávamos falando de sobriedade, de racionalismo, no barroco isso cai por terra. No barroco a gente fala sobre sentimentos, fala sobre o conflito que está acontecendo dentro desse artista barroco e como o mundo está influenciando nele. Por isso, nos textos barrocos, os temas mais frequentes serão a fugacidade da vida, como a vida é breve, como a vida é passageira, o conflito entre a matéria e o espírito e um apelo à religião, ao sobrenatural, ao misticismo, com cenas muito trágicas marcadas por dor e sofrimento. E para traduzir essa instabilidade terrena, vai ser muito comum encontrar figuras de linguagem, porque elas elevam os sentimentos e impressionam os leitores. Então vai ser comum encontrar metáforas, antíteses, paradoxos, hipérboles, entre outras. E há duas tendências básicas no estilo barroco, que é o cultismo e o conceptismo, que nós vamos entender as características agora. Começando então pelo conceptismo, ele ocorre com mais frequência na prosa barroca e ele corresponde a um jogo de ideias, um jogo intelectual que tem um enfoque maior no conteúdo. Então é um conteúdo que tem que ser convincente e persuasivo. E por isso que nós temos como característica o silogismo, que ele corresponde a esse raciocínio dedutivo. Então, por exemplo, se eu falo pássaros voam, bem te vi é um pássaro, então bem te vi por ser um pássaro voa. É um exemplo bem bobinho, mas é mais ou menos por esse caminho, essa questão do raciocínio dedutivo. Então, para ter esse conteúdo convincente e persuasivo, eu preciso de um raciocínio bem rebuscado e com uma argumentação bem forte. Além disso, nessa tendência, a realidade ela é expressa por meio de analogias e parábolas com o uso de contrastes, então é aquilo de bem e mal, céu e inferno, e também é muito comum a alusão a episódios da Bíblia e da história. E além disso, nós temos a presença de figuras de linguagem, principalmente antítese e paradoxo, mas também é possível encontrar o hipérbato.
Já o cultismo está mais ligado às obras poéticas e diz respeito a um jogo de palavras rebuscado, que tem como objetivo valorizar a forma do texto, a sua expressividade. Usa-se um grande número de palavras semelhantes, seja na sonoridade ou seja na grafia, e as principais figuras são antítese, paradoxo, metáforas e cromatismo. E é bom deixar essa observação que a classificação de um autor em cultista ou conceptista é meramente didática. Ela não quer dizer que o autor escreveu única e exclusivamente naquela tendência, mas que aquela tendência foi utilizada com mais frequência. E chegamos aos principais nomes, aos principais autores do Barroco, que são o Padre Antônio Vieira, que era português, mas ele transitou entre Brasil e Portugal e ele escreveu questões pertinentes aos dois países. E o outro autor dessa escola é o brasileiro Gregório de Matos, que retratava as questões brasileiras sem a sua inserção no contexto maior, sem a sua inserção no Império Português. Principal nome do barroco português e figura de destaque também no barroco brasileiro, o Padre Antônio Vieira ele nasceu em Lisboa, mas ele mudou para o Brasil quando ainda era criança com toda a sua família e começou seus estudos na Bahia. Ele era um excelente pregador e mesmo seus sermões sendo muito difíceis e rebuscados, eles eram feitos nos púlpitos das igrejas e comoviam a todas as pessoas, independente, dos índios aos reis. E sua obra, de modo geral, foi extremamente popular. Apesar de toda essa popularidade, ele foi perseguido pela Santa Inquisição, né? Lembrando que a gente está no momento de reforma protestante contra a reforma, por causa de ideias conflitantes com o que ele tinha com as pregadas pela igreja. Só que ele era tão conhecido e tão respeitado que com o tempo ele acabou conseguindo um documento que foi assinado pelo próprio Papa, que o isentava de dar satisfação aos inquisidores. Então ele foi perseguido, conseguiu esse documento e seguiu a vida tranquila, sem dar satisfação para ninguém. E falando um pouco dos sermões, eram sermões longos e muito elaborados, que tinham o objetivo não só de comover as pessoas, mas ele também queria ensinar e persuadir os ouvintes, os leitores, né? E então ele é classificado como um conceptista, porque ele apresentava ideias claras e convincentes em textos muito bem elaborados, em textos muito bonitos, mas que também tinha uma intenção de utilizar as palavras como instrumento de ação. Então ele queria que as pessoas praticassem o que ele estava ensinando, apesar de todo o jeito rebuscado que é característico do barroco, ele queria se fazer entender do nobre ao escravo. Então ele queria que todas as pessoas tivessem acesso àquele ensinamento, apesar do jeito rebuscado com que ele escrevia. Ele, de uma maneira geral, ele foi um revolucionário da sua época. E aqui eu trouxe 2 sermões dele que são muito conhecidos. O primeiro é o sermão da 60ª, que diz: a pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo, e tem outras mais superficiais e mais leves. E governar o leve e o pesado só o sabe quem faz a rede. Na boca de quem não faz a pregação, até o chumbo é cortiça. As razões não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, mas pelo entendimento. Então, nesse sermão, o padre ele ensina a arte de fazer um sermão, mas ele critica o modo como ele vem sendo pregado. Então, em um outro trecho, ele diz que se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como hão de se convencer? Então, para a época, foi bem polêmico, mas ele traz a ideia central do padre de que um discurso ele não pode ser só bem estruturado, ele não pode ser só bonito, ele não pode ser só rebuscado. Ele tem que transmitir uma mensagem, ele tem que levar alguma coisa, alguma ação. Ele não pode ser um discurso vazio. E o outro sermão que eu trouxe é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, em que ele diz: mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão polvo, contra o qual tem suas queixas e grandes. O polvo, com aquele capelo na cabeça, parece uma estrela, com aquele não ter osso nem espinha, parece ter a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou dessa hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os 2 grandes doutores da igreja, o grego São Basílio e o latino Santo Ambrósio, que o dito polvo é o maior traidor do mar. Esse sermão é até mais polêmico que o anterior, porque ele começa dizendo que se os fiéis não escutam, ou se escutam não estão praticando o que ele ensina, ele vai ensinar aos peixes. Então ele começa a fazer o sermão voltado para os peixes. Nisso ele compara o polvo aos falsos religiosos. Então ele usa a expressão hipocrisia tão santa. E nisso está contido um paradoxo, porque a hipocrisia nunca é santa. Uma coisa exclui a outra. Ou a pessoa é hipócrita ou a pessoa é santa. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Então ele está falando que o polvo está utilizando um ar santo para encobrir sua natureza traiçoeira e que a santidade dele, na verdade, é uma máscara. O polvo ali, então, está na representação da traição. E é uma referência, esse polvo, ele faz uma referência aos pregadores calvinistas,
porque eles ofereciam uma boa educação, ofereciam trajes finos aos índios para atrair fiéis ao Brasil, mesmo depois da expulsão dos holandeses. E esse tipo de construção, ela é própria do conceptismo, porque ela vai permitindo que os ouvintes, os leitores, eles construam aos poucos, né, o sentido da mensagem. Antes de entrar no Gregório de Matos, que é o autor brasileiro do Barroco, nós temos que ter em mente que a literatura brasileira aqui ela ainda está ligada à literatura portuguesa, mas nós já temos que considerar o contexto histórico que o Brasil está inserido e como esse contexto histórico refletiu na nossa literatura. Então, nesse momento, nós temos aqui o início da colonização de fato, então as cidades estão sendo fundadas e com isso nós temos muitas igrejas, porque as cidades são fundadas ao redor dessas igrejas, e nesse contexto surge a primeira manifestação verdadeiramente literária, que é o Barroco, e ela é denominada manifestação literária porque aqui ainda não tinha condições para instalar e consolidar um sistema literário. O Brasil está começando a dar seus primeiros passos, então ainda não tem um número expressivo de autores, menos ainda de leitores, não tem meios necessários para publicar e fazer circular as obras. Lembrando que a imprensa só chega aqui em 1808, então não tem como ainda. E tudo isso somado à falta de uma unidade territorial, nós temos o que chamamos de ecos do Barroco, que é essa manifestação não consolidada. E a obra inaugural no país do Barroco, ela é chamada de Prosopopeia, que é um poema épico do Bento Teixeira, e essa obra ela é mais lembrada como sendo o marco inaugural do Barroco, o marco inicial, do que pelas qualidades estéticas em si. Então ela é mais lembrada por marcar o início do Barroco do que pelas qualidades estéticas. Com vocês, Gregório de Matos, ou Boca do Inferno, o destaque na poesia barroca brasileira. Ele nasceu na Bahia, estudou Direito na Faculdade de Coimbra, então já dá para ter uma noção que ele pertencia a uma elite. Enquanto ele morava em Portugal, ele fez sátiras que o fizeram ser expulsos da capital. Ele voltou ao Brasil, começou a advogar e escrever poemas cultistas. Então, seus textos eles chocaram a sociedade recatada da Bahia e acabou que Gregório sempre estava ali envolvido com polêmicas que envolviam tanto o poder como os poderosos. Mas as suas críticas elas não eram dirigidas apenas a um grupo, elas eram para toda a sociedade. E por causa desse jeito desbocado e ácido, ele recebeu essa alcunha de Boca do Inferno. Outra coisa que é importante, que é legal ressaltar também, é que a maioria dos seus poemas são sonetos. Ele utilizava outras formas também, mas a sua forma preferida eram os sonetos. E sua obra ela é didaticamente dividida em poesia satírica, poesia lírica e poesia religiosa. Então, a poesia satírica ela é composta de poemas que fazem ataques sem muita compostura e vai retratando a cultura baiana do século XVII. Então, ele vai esmiuçando, vai ali expondo as depravações dos diferentes grupos sociais. E aqui um exemplo de uma poesia satírica, descreve que era naquele tempo a cidade da Bahia, em que ele diz: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então aqui ele vai expondo e retratando toda essa cultura, toda essa sociedade baiana. Então ele começa a falar que a pessoa não sabe governar nem a própria casa e mesmo assim acha que pode, que tem a capacidade de governar uma cidade, que tem a questão também da fofoca, da pessoa sempre querer saber da vida alheia, também tem a parte da escravidão, posta nas palmas toda a picardia, então que os nobres colocavam nas palmas da mão toda a crueldade, toda a maldade, e os altos juros, as altas cobranças nos mercados, e que tudo isso representa a cidade da Bahia. Já a poesia lírica amorosa é composta por poemas que ora são sensuais, ora enaltecem a mulher amada, trazendo sempre fortes exemplos das contradições que fazem parte do barroco. E aqui um exemplo de uma poesia lírico-amorosa, A Sua Mulher Antes de Casar. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda a sua flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. E nesse poema dá para entender essa questão de ora ser sensual e ora enaltecer a mulher amada. Então ele traz essa visão ambígua
de como a mulher é vista. Então, ela é vista tanto como um objeto de devoção e ela é vista também como um objeto de desejo. Isso é perceptível primeiro pela nomeação, Maria, que remete à mãe de Jesus. E também é perceptível pela maneira como ela é divertida da efemeridade, da brevidade da vida. Então, o eu lírico, ele clama, pede para ela que ela desperte sexualmente e desfrute da sua mocidade, da sua juventude. E por fim, a lírica religiosa, que é a poesia tipicamente barroca. Ela é composta por poemas em que o lírico ele é pecador e ele se penitencia, ele se sente humilhado diante do Deus justo, mas ele nunca consegue abrir mão do seu desejo completamente. Então ali está exposto o conflito, o caráter contraditório, é toda aquela questão da angústia e do embate entre o terreno e o celestial. E um exemplo da poesia lírica religiosa, a poesia tipicamente barroca, a Cristo Nosso Senhor crucificado. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar, que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então aqui nós conseguimos ver as características do barroco em si, então o conflito, a contradição, a angústia de ter pecado e precisar ser salvo por Deus. Então é um embate mesmo entre o terreno e o celestial. Então por várias vezes ele reitera no poema que ele pecou sim, ele fala que ele pecou, só que ele espera a salvação de Deus. Então por várias vezes ele reitera isso. Porém pode ter fim todo o pecar e não o vosso amor que é infinito, que por mais que pequei neste conflito, espere em vosso amor de me salvar. Então, várias vezes ele vai reiterando que, sim, pai, eu pequei, mas o seu amor é infinito, dá para me salvar apesar dos meus pecados. Então, essa angústia de pequei, mas agora eu morri e eu preciso ser salvo. Mas eu pequei, o que eu faço? Eu vou ser salvo? Então, tem essa angústia, esse conflito aí de ter pecado e precisar da salvação. Então, esse é um poema tipicamente barroco. E aqui mais um exemplo de uma poesia tipicamente barroca, a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então aqui nós vemos outras características do barroco, como uma crise constante de não conseguir ter uma certeza de porquê das coisas, qual o caminho leva, qual o objetivo de tudo isso, além da transitoriedade, tudo é tão breve, tudo é tão passageiro, então por que viver, por que permanecer nesse estado? E também tem as contradições, né? Então ele coloca tristeza e alegria, luz e escuridão. Então ele coloca essas contradições, são outras características também do barroco. Então, com esses poemas tipicamente barroco, nós conseguimos compreender que o Gregório de Matos realmente conseguiu expressar bem o espírito conflituoso e ambíguo do barroco. Então, ele expunha as fragilidades da sociedade, as contradições, os conflitos que faziam parte da época. E por causa dessa exposição, ele era considerado um herege, um obsceno. Falavam que ele tinha uma alma maligna. Então, enquanto vivo, ele não foi valorizado. E foi só com a chegada do romantismo, lá no século XIX, que seus poemas foram recuperados e aí sim ele foi valorizado, que ele atingiu a glória. Que até então ele era uma pessoa ruim, ele era uma alma maligna. E caminhando na nossa linha do tempo, nós temos na nossa última escola literária dessa aula, o arcadismo, ou também conhecido como neoclassicismo. Nós estamos aqui no século XVIII, esse período está bem movimentado, está acontecendo várias coisas que impactaram no desenvolvimento do mundo. Então nós temos o iluminismo, é o século das luzes, também é o século das revoluções, então tem a Revolução Industrial em 1760, tem a Revolução Francesa em 1789 e também acabou a Contra-Reforma aqui, e nós temos um racionalismo pós-Contra-Reforma. No contexto político, nós temos o despotismo esclarecido, que é uma forma de governo adotada pelos reis com o objetivo de transformar a monarquia absolutista através das ideias iluministas. Então, a monarquia absolutista, nesse momento, ela estava em crise
e os reis decidiram ou tinham o objetivo de transformar esse momento, transformar essa crise por meio das ideias iluministas. Em Portugal, especificamente falando, nós tínhamos um pombalismo, que foi o período que Marquês de Pombal exerceu o cargo de primeiro-ministro. Então, ele implementou diversas mudanças para modernizar o Estado e algumas delas foram a laicização do ensino. Então, ele secularizou os colégios, ele tirou a influência religiosa das escolas, dos colégios, e ele também reformou a Universidade de Coimbra. Outro ponto é que ele enfraqueceu o poder do clero e, com isso, ele expulsou os jesuítas de todo o Império Português. Além disso, ele fortaleceu o absolutismo real, estreitando a atuação da nobreza e reformando as estruturas do Estado, e fomentou o capitalismo, garantindo mais representatividade para a alta burguesia. Tudo isso com muita brutalidade e violência. Além disso, nesse período, nós temos como destaque também Voltaire, que foi um importante defensor das liberdades civis e religiosas e também do livre comércio. E esses conceitos foram importantes porque eles influenciaram na Revolução Francesa. E além disso, ele foi colaborador também na primeira enciclopédia idealizada por Diderot. E ainda falando de contexto histórico, nós temos a ascensão da burguesia, a revolução comercial e a arte ela está acompanhando tudo isso. Então nós temos uma arte burguesa, uma arte voltada para essa burguesia ascendente. Resumindo e concluindo todo esse contexto histórico, o mundo está uma loucura, cheio de revoluções, cheio de questões políticas acontecendo, e o autor do arcadismo está no meio de todo esse caos, e o que ele quer? Fugir, simplesmente ele quer fugir. Então o arcadismo ele marca esse retorno à natureza, marca esse retorno ao bucolismo, que significa o ideal de vida simples. Então o poeta Arcade ele está buscando essa fuga da realidade, do caos, da cidade para um lugar mais ameno, para um lugar mais tranquilo. E com tudo isso nós temos o retorno aos clássicos. Então nós vamos ter musas, deuses, ninfas. Você já ouviu esses termos antes? Pois é, o arcadismo ele também é chamado de neoclassicismo justamente porque ele retoma essas questões que foram abordadas lá atrás, lá no classicismo. Nas características gerais do arcadismo, nós temos então esse retorno ao uso da mitologia, o retorno aos clássicos com uma visão mais racional do mundo, uma visão mais pautada em sabedoria e equilíbrio, porque é algo mais voltado ao padrão da burguesia ascendente. Mas tudo isso é feito de uma maneira muito simplificada. Então, desde os temas até a linguagem, é uma coisa muito mais simples e acaba por ser uma oposição ao barroco e uma divulgação também das ideias iluministas, principalmente na questão do bem-estar coletivo. Então, enquanto o barroco ele é marcado por excessos, por exageros, por refinamento, o arcadismo está ali prezando pela simplicidade. Então, a gente com isso tem uma noção de que a literatura ela não é uma caixinha fechada, onde as escolas ficam guardadas, pronto, passou o tempo delas, vamos para a próxima, acabou. As escolas elas vão resgatando, elas vão trazendo características anteriores, elas vão gerando tendências e influenciando as próximas escolas também. É um vai e volta sempre, ela é cíclica. Mas voltando para as características, o arcadismo ele aborda o sentimento amoroso e a descrição da natureza através da ideia do bucolismo, que é o que eu disse antes, aquele ideal de vida simples. E também tem o pastoralismo, o pastoreio de ovelhas, que remete à simplicidade, à tranquilidade, à dedicação. Tudo isso por meio do fingimento Arcade, que basicamente é o autor que vive na cidade, no meio do caos, no meio daquela loucura toda, mas ele escreve como se estivesse no campo, como se ele estivesse envolvido e imerso na natureza. Então ele cria um pseudônimo pastoril e ele finge que é um pastor de ovelhas que está ali na natureza, com os passarinhos, com os riachos e afins, naquele ideal de simplicidade, mas na verdade ele está no meio de uma cidade movimentada, cheio de questões acontecendo, e ele está fingindo que ele está no campo. Então, como aqui nós temos o resgate dos clássicos, os poetas do arcadismo eles também seguiram à risca alguns lemas dos poetas clássicos, como Fugere Uber, que é a fuga das cidades, Utilia Trucade, que é cortar o inútil, o excessivo, Locus Amoenos, é aquele lugar tranquilo, aquele contato com a natureza, Aurea Mediocritas, que é a vida mediana, a vida sem luxo, e o Carpe Diem, que é o mais comum, que é aproveitar o momento. E começando então pelo arcadismo em Portugal, o local onde aconteciam as reuniões arcádicas, eles eram chamados de Arcádia, porque fazem referência à região mitológica da Grécia, ao retorno dos clássicos. E foi na Arcádia Lusitânia, uma academia, composta principalmente por eruditos e estudantes, que marcou o início do arcadismo em Portugal. Então aqui nós temos os pseudônimos pastoris, o culto ao campo e a dedicação às musas. E por todas as características que eu mencionei anteriormente, ele é uma oposição ao barroco. O
principal nome do arcadismo português é Manuel Maria Barbosa do Boccagi, seu pseudônimo pastoril era Eumano Sadino. Uma curiosidade é que Eumano é um anagrama de Manuel, e Sadino é o nome do rio que corta a cidade natal de Boccagi. Então ele pode ter reunido essas características e montado seu pseudônimo pastoril. Enfim, ele ficou órfão aos 10 anos de idade, quando adulto ele atuou no exército e na marinha e levou uma vida bem boêmia, então ele pertencia a uma elite econômica e intelectual. Em 1790, ele passou a integrar a Arcádia e conquistou a fama de grande improvisador. A sua musa inspiradora era Gertrúria, que é o apelido que ele deu à sua amada Gertrudes, que acabou se casando com seu irmão. Pois é. Boccagi ele era satírico, desbocado e posteriormente ele se tornou pré-romântico. E aqui vale uma observação que daqui para frente vai ser comum nós observarmos que os autores mais relevantes de uma escola, eles puxam a tendência, eles lançam tendência para as escolas que virão. Então, eles lançam tendência para as próximas escolas. A sua obra, então, é dividida em fase Árcade e fase pré-romântica. A fase Árcade ela é marcada por poesias tanto líricas como poesias satíricas, que versam das características do arcadismo. Então, elas vão de encontro às características do arcadismo. Então, na lírica, nós temos o pseudônimo, nós temos as paisagens campestres e a mitologia. Enquanto na satírica, nós temos a denúncia à corrupção, uma poesia mais obscena e uma linguagem menos simples. Aqui um exemplo da poesia lírica em que ele diz: Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão candentes. Olha o tejo a sorrir-se, olha, não sente os zéfiros brincar por entre flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes? Ei-las de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folgas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara! Mas tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Então aqui nós temos a representação do que é o fingimento Árcade. Então ele está na cidade, está no meio da loucura, está no meio da bagunça, mas ele está escrevendo um poema como se ele tivesse no campo, como se ele tivesse rodeado de passarinhos, como se ele tivesse rodeado de toda aquela natureza. Então ele fala que alegre campo, que manhã tão clara, as vagas borboletas de mil cores. Então ele retrata uma natureza, mas ele não está vivendo essa natureza, ele retrata um ambiente campestre que ele não está. Então aqui nós temos as paisagens campestres, temos a exposição da mitologia, então ele fala dos zéfiros que brincam por entre as flores, os zéfiros são deuses, então aqui é uma poesia típica do arcadismo. Aqui é um poema satírico, que também é da fase Árcade, então ele diz: Lá quando em mim perder a humanidade, mais um daqueles que não fazem falta, verbo e gratia, o teólogo, o peralta, algum duque ou marquês, ou conde ou frade. Não quero funeral, comunidade, que engrole subvenites em voz alta. Pingados gatarrões, gente de Malta, eu também vos dispenso a caridade. Mas quanta ferrugenta, inchada idosa, sepulcro me cavar em ermo outeiro. Lave-me este epitáfio, mão piedosa. Aqui dorme Boccagi, o putanheiro, passou a vida folgada e milagrosa, comeu, bebeu, fodeu sem ter dinheiro. Aqui, apesar de ser parte da fase Árcade, já tem diferenças para o poema lírico, então ele é uma poesia com uma linguagem um pouco mais rebuscada, então ele não tem uma simplicidade como a lírica, e ele tem um caráter um pouco mais obsceno. Então, no último verso, quando ele diz: Aqui dorme Boccagi, o putanheiro, passou a vida folgada e milagrosa, comeu, bebeu, fodeu e sem ter dinheiro. Então já dá para ver esse caráter um pouco mais obsceno, apesar de estar ali na fase Árcade. A fase pré-romântica, ela contraria o estilo vigente, ela contraria o arcadismo, e ela é marcada por ser uma poesia em que predomina uma visão mais fatalista, mais pessimista do mundo. Então são temas mais voltados para a solidão, para a angústia, são temas mais ligados à emoção e por isso ela é mais subjetiva. E essas características elas são mais frequentes no romantismo, por isso que ela é considerada uma pré-romântica. Passando agora para o arcadismo no Brasil, nós vamos ver como ele funcionou e como ele se desenvolveu. Então, no Brasil também foi criada uma comunidade nos moldes do arcadismo português, que era a Arcádia Ultramarina, que foi fundada em 1760 em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Então, nós tínhamos a capital oficial, que era o Rio de Janeiro, e a capital do poder, que ficava localizada em Vila Rica, por causa da extração de pedras preciosas. E essa extração ela fez surgir uma elite brasileira que desenvolveu uma comunidade letrada, que era composta em sua maioria por ex-alunos da Universidade de Coimbra,
que trouxeram para cá essas ideias liberais iluministas. Então, esse grupo ele traduziu na literatura a insatisfação pelos altos impostos praticados por Portugal. E aí eles formaram uma aliança de oposição política, que de certo modo deu os primeiros passos à nossa independência, tanto literária como política, porque eles eram representantes da intelectualidade no Brasil. Então, esses autores do arcadismo, eles estão ligados também à Conjuração Mineira. Então, aí a gente já tem um ponto de diferença. Os temas do arcadismo brasileiro, eles divergem dos temas do arcadismo português. Então, de maneira geral, os poetas do arcadismo brasileiro, eles praticavam a poesia lírica, falando sobre pastores, pastoras, cenas da natureza, mas eles também não deixavam de ser figuras politicamente empenhadas em fazer com que o Brasil fosse mais independente. Então, os artistas arcádicos, os artistas árcades, desculpa, eles são importantes personagens também na composição da nossa história nacional. Então, o arcadismo brasileiro ele é dividido em lírico e epopeia, sendo os principais poetas o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, e nas obras épicas nós temos o Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Começando então pelos autores líricos, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, de pseudônimo pastoril Glauceste Saturnio. Ele nasceu em Minas Gerais e formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra. E foi ele quem apresentou as novidades árcades para os jovens eruditos de Minas Gerais. Ele participou da Inconfidência Mineira, ele foi preso, foi torturado e foi encontrado morto. E a sua morte ela gera uma certa controvérsia, porque na época ela foi apontada como suicídio, mas para alguns historiadores, na verdade, não foi suicídio, foi assassinato. Então, na verdade, tem essa controvérsia e essa polêmica referente à sua morte. Ele é considerado o primeiro poeta do arcadismo brasileiro e na sua obra muitas vezes aparece o contraste entre Vila Rica e a paisagem bucólica idealizada. E sua principal musa é Anise, uma mulher, uma amada, que não corresponde ao amor de seu pastor. Além disso, ele é sonetista e seus temas eles geralmente versam sobre a natureza ampla de Minas Gerais e o amor tirano. E além dos poemas líricos, ele escreveu também no gênero épico. Então ele tem uma obra épica chamada Vila Rica, que conta sobre a fundação e a trajetória da cidade com um destaque especial para a figura do bandeirante. E uma curiosidade dessa obra, da obra Vila Rica, é que tem a figura do Albuquerque. Esse Albuquerque, ele é protagonista de Prosopopeia, do Bento Teixeira, que foi a obra inaugural do Barroco no Brasil. Então, o Cláudio Manuel, ele retoma o personagem Albuquerque e ele vai contando como esse personagem ele foi adentrando no interior do Brasil e descobrindo riquezas enquanto ele se transformava em um bandeirante. Então, com isso, ele vai traçando um fio narrativo para a história do Brasil, onde o primeiro capítulo é o Prosopopeia, do Bento Teixeira. E aí ele vai fazendo esse fio narrativo, essa condução narrativa. E, novamente, nos mostra que a literatura não é uma caixinha fechada, ela não é única e exclusivamente aquela época e acabou. Ela vai interagindo com épocas, vai interagindo com contextos e com outras obras também. E aqui o exemplo de uma poesia lírica dele, soneto 8º. Este é o rio, a montanha é esta, este os troncos, este os rochedos. São este indas os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta, rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna já funesta. O quão lembrado estou de haver subido aquele monte e às vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está à memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então aqui nós conseguimos observar a referência à natureza, só que é uma referência a um culto, uma valorização dessa natureza com o quê de saudade. Então ele já viveu nesse ambiente, ele já esteve ali imerso em contato com aquela natureza e hoje em dia o que resta para ele é saudade. Tudo me está à memória retratando. Então ele já não está mais ali. Então ele tem essa valorização da natureza, mas com o quê de saudade por não estar mais ali, por não mais viver aquele momento, naquele ambiente. E um trecho da obra épica Vila Rica, canto 1. Cantemos, musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história. Tu pátrio Ribeirão, que em outra idade deste assunto a meu verso na igualdade de um épico transporte, hoje me inspira, mais digno influxo porque entoe a lira, porque leve o meu canto ao clima estranho, o claro herói que sigo e que acompanho.
Faze vizinho ao tejo, enfim que eu veja, cheia as ninfas de amorosa inveja. E por ser uma obra épica que nós conseguimos ver claramente as características que fazem referência ao modelo clássico, começando pelo nome, pelo título, Canto 1. Então, assim como Camões dividiu sua obra em cantos, aqui segue o mesmo padrão. Além disso, a obra ela segue a mesma divisão da epopeia. Então, cantemos musa a fundação primeira. Ele está invocando sua musa para começar sua narrativa. Além disso, tem a referência ao herói, o claro herói que sigo e que acompanho, e a referência à mitologia, utilizando as ninfas e as musas. E o outro autor lírico é o Tomás Antônio Gonzaga, de pseudônimo pastoril Dirceu. Ele foi um dos principais nomes da Arcádia Ultramarina e também um dos principais escritores da literatura colonial. Ele nasceu na cidade do Porto, em Portugal, mas como seu pai era brasileiro, ele mudou para cá quando ele ainda era criança e depois ele estudou na Universidade de Coimbra, ele estudou Direito e desempenhou vários papéis públicos, vários cargos públicos, tanto em Portugal como no Brasil. Sua musa inspiradora, sua pastora, é a Marília, que supostamente é inspirada na adolescente Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que curiosamente ela tinha 15 a 16 anos mais ou menos na época e ele tinha 42, então para a época era uma coisa comum. Ele, desse romance com a Maria Doroteia, né, que é a musa Marília, ele escreveu Marília de Dirceu, que é uma obra composta por poesia lírica, que são as liras de Marília de Dirceu. E além da poesia lírica, ele também escreveu poesias satíricas com as cartas chilenas. E o Tomás Antônio ele era aliado aos conjurados e ele foi preso e mandado para Moçambique. E durante o tempo que ele passou preso lá em Moçambique, ele deu continuidade ao livro Marília de Dirceu. Então, sua poesia lírica é dedicada para sua musa Marília, e com isso ele escreveu as Liras de Marília de Dirceu, que tem os moldes do arcadismo. Então, aqui nós temos como características o locus amoenos, o carpe diem e um tom idílico também, que é aquele tom bucólico, e a ideia de que o amor é bom. E um exemplo dessa poesia lírica, Lira 1. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para glórias de amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. E aqui ele tá ali com a Marília, tá vivendo esse romance, tá vivendo esse amor. Então, apesar dele estar num ambiente agradável, numa natureza boa, que tem tudo ali que ele quer, é bom ser dono de um rebanho, que cubra monte e prado. Então, ele tá feliz ali naquela natureza, imerso naquele ambiente. Mas, acima de tudo isso, ter o amor de Marília, o teu agrado, vale mais que um rebanho. Então, estar com Marília, o amor de Marília, vale mais do que tudo isso, vale mais do que aquela natureza. Então é essa questão do amor ser bom. E como eu disse anteriormente, além da poesia lírica, ele também escreveu poesia satírica, que são as cartas chilenas. Então é uma carta escrita em versos, mas o prólogo ele é feito em prosa. Então é uma série de manuscritos em que o remetente Critilo, que é o pseudônimo aqui adotado pelo poeta, então o Tomás Antônio ele utiliza o pseudônimo de Critilo, ele escreve de São Tiago do Chile para o seu amigo Doroteu, que provavelmente é o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. Então ele vai escrevendo, o Critilo escreve de São Tiago do Chile pro Doroteu e vai relatando os mandos e desmandos que são praticados pelas autoridades, em especial pelo governador Fanfarrão Minésio, que é inspirado no governador de Minas da época, que é o Luiz da Cunha Menezes. Então essas cartas chilenas é o relato do Critilo sobre a sua insatisfação em como Minas Gerais estava sendo governada na época. E o Tomás Antônio ele foi preso, foi exilado em Moçambique e durante os anos que ele ficou na prisão, ele deu continuidade ao livro Marília de Dirceu. Só que agora tem um tom um pouco diferente, ele está distante da pessoa amada, então ele não está vivendo aquele romance, então os temas eles são mais pautados em solidão, em perdas e saudades. Então tem um caráter mais pré-romântico do que voltado para o arcadismo. E aqui um exemplo dessa fase é Lira 4. Marília, teus olhos são réus e culpados, que sofre e que beije os ferros pesados de injusto senhor. Marília, escuta um triste pastor. Mal viu o teu rosto, o sangue gelou-se, a língua prendeu-se, tremia e mudou-se das faces a cor. Marília, escuta um triste pastor.
À vista furtiva, o riso imperfeito fizeram a chaga que abristes no peito, mais fundo e maior. Marília escuta um triste pastor. Dá para perceber, então, que o tom do poema, comparado com Lira 1, que nós abordamos anteriormente, é bem diferente. Então, em Lira 1, ele estava falando de como estar com Marília era bom, que todas aquelas coisas eram boas, mas estar com Marília era muito mais. Então, é toda aquela questão envolvida do amor ser bom. E aqui já é uma coisa totalmente diferente. Então, ele está sofrendo por estar preso e por estar distante da sua amada. Então, ele vai falando que a chaga abriu no peito de uma forma muito maior e profunda e que para ela escutar esse triste pastor. Então ele está ali sofrendo por não estar com a Marília, por estar distante da sua amada e por isso, por essas características que são mais voltadas pro romantismo, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, ela é considerada mais uma pré-romântica do que uma poesia do arcadismo. E para finalizar, os autores épicos. Eles não têm tanta expressividade no quesito vestibular, mas é sempre bom comentar para vocês terem noção que isso existiu nessa época e o que eles falavam. Então, devido a todo aquele contexto histórico que nós já abordamos anteriormente, uma característica que diferencia o arcadismo brasileiro do arcadismo português é a prática do gênero épico. Os poetas que estão envolvidos aqui no Brasil no arcadismo, eles também estão envolvidos em questões políticas de independência. E eles tinham o interesse de abordar os fatos do período colonial e traçar uma característica, traçar uma identidade própria do povo brasileiro. Então aqui nós temos dois grandes nomes, que é o Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão. O Basílio da Gama, ele estudou em colégio jesuítico e quando adulto, quando mais velho, ele foi exilado na África e lá ele escreveu um poema para a filha do Marquês de Pombal, o primeiro-ministro de Portugal, e recebeu o título de nobreza por causa disso. A sua epopeia chama O Uruguai e é uma obra que ataca a atuação dos jesuítas com relação aos indígenas brasileiros. É uma história que foi ambientada na Guerra Guaranítica, que aconteceu na década de 1750 no Rio Grande do Sul. E é uma epopeia composta de 5 cantos, ela é muito lírica e recusa o modelo camoniano. Já Frei Santa Rita Durão, ele era uma pessoa completamente anti-pombalina, então totalmente contrário ao governo de Marquês de Pombal, e ele escreveu a obra, a epopeia Caramuru, que conta a história de um navegador português, que é o Diogo Álvares Correia, que naufragou na costa da Bahia no século XVI e viveu entre os índios tupinambás. Então o Diogo Álvares é o Caramuru, que significa homem de fogo ou filho do trovão, que viveu com os índios tupinambás e durante esse tempo ele auxiliava os índios em batalhas e era recompensado pelos atos heróicos com o oferecimento das filhas dos chefes como suas pretendentes. Então é uma epopeia que segue os modelos camonianos, os moldes camonianos. Então ela é dividida em 10 cantos e com versos decassílabos rimados. E um detalhe que a obra do Frei Santa Rita é bem descritivo, tem conteúdo cristão e louva a natureza brasileira. E assim nós finalizamos a aula de hoje. E aí eu vou deixar essa tabelinha que está bem sintetizada as informações do quinhentismo, do barroco e do arcadismo ou neoclassicismo. Então tá bem resumidas as informações da aula de hoje, bem sintetizada. E essa tabelinha eu peguei lá da apostila do ESAG, então já deixo recomendado também a leitura das páginas, caso vocês queiram complementar alguma informação. E não deixem de estudar o conteúdo de hoje, não deixem de fazer a lista de exercícios que vai estar lá no Drive. Anotem as dúvidas para trazer na monitoria ou me chamar no privado, vou estar sempre à disposição. E é isso, obrigada por terem permanecido até o fim, obrigada por terem acompanhado essa aula e bons estudos!